E nessa pintou uma ideia, não sei nem porquê exatamente. A Vera Fusaro, que é a cantora da Galinha, trabalhava lá no estúdio também, ela ficava por lá. E pintou a ideia de gravar umas músicas infantis. Da onde que veio a ideia? Mas era um job? Não. Ah, não? Era o ócio criativo. Ócio criativo. A gente fazia umas produções, às vezes, pra publicidade, que era coisa com tema infantil. Eu sempre gostava do resultado. Falava, vai ficar legal, vai ficar legal. Daí eu falei, vamos gravar umas músicas aí, eu faço, pego essas músicas aqui, nem lembro, escolhi um repertório lá do primeiro, que no fim ficou sendo o repertório do primeiro DVD. Ah, é? E gravei as 13 músicas. Gravamos lá no horário livre. E essas são as músicas do primeiro DVD, mas não tinha nenhuma ideia. Por exemplo, eram 13 músicas do Cancioneiro, entendeu? Não era nada da Galinha Pintadinha, nada. E na época, as músicas Galinha Pintadinha, Pintinho Amarelinho, tem lá o Tororó, tem a música da Baratinha, tem... Quem Está Feliz, Escravos de Jó, tem Marcha Soldado, não vou lembrar do repertório inteiro, mas enfim, são essas músicas assim que na época estavam sumindo, inclusive, né? Que é uma coisa que hoje em dia se olham pra Galinha Pintadinha não tem essa sensação, porque na época tava chegando os canais estrangeiros, tal, então tava rolando uma certa dominação de conteúdo infantil gringo. Mas também não tinha nenhum plano de salvar o Brasil de nada, entendeu? Era só gravar uma música. O que estava falando aqui é um resgate, né? A gente começou a fazer, quer dizer, teve essa coisa a gente conta depois como aconteceu, como que a gente detectou o negócio. E depois, anos depois, esse estalo me deu, porque eu fui almoçar num restaurante e tinha um cantinho de disco de vinil. Peguei um lá, que era cantigas de roda, infantis. Sim. Disco todo detonado, até tem uma foto tudo mal tirada dele, mas assim, tinha um texto, é tão antigo que tinha texto atrás explicando, né? Então falando assim, agora com o advento do LP, quer dizer, tinham inventado o LP, sei. Tipo assim, conseguimos juntar num disco só as canções infantis que todos gostam, e tinha um repertório muito parecido com esse nosso, ou seja, esse trabalho que a gente está fazendo agora é uma versão atualizada desse trabalho que a Xuxa fez, que muita gente foi fazendo, né? Teve a cultura, quer dizer, teve então assim, teve outras ondas, as próprias professoras, a escola, quer dizer, essas músicas que a gente escolheu, né? Que o Marcos escolheu, e que na hora que a gente foi trabalhar, falou, poxa, mas são tão batidas já, né? De novo, Marcha Soldado, de novo, isso, né? Mas no fim o que acontece é que elas têm uma energia própria, claro, que a gente descobriu. Não é à toa que elas... E o que a gente fez, na verdade, assim, que foi inovador, a gente acho que nunca tinha feito desenho animado, né, dessas canções, e a gente quase que sem querer colocou esse produto no YouTube, que era uma mídia que estava ali no comecinho da ignição mesmo, ali, tipo, né? Então, você nessa época procurasse infantil no YouTube inteiro... Não ia ter muita coisa? Ia ter a Galinha. Ia ter talvez Galinha e Perereca Sapecas. Porque assim, é um produto audiovisual, né? Você sabe, dá trabalho. Claro. Tem custo e tal. Então, pra cabeça daquela época das pessoas, você vai gastar dinheiro e vai botar de graça no YouTube, né? Verdade. A gente tava com uma ideia um pouquinho diferente, porque no fim, assim, enquanto o Marcos estava aí nos estúdios, eu trabalhei um pouco com internet.com, e-commerce, isso. Então, aquela bolha, você estava naquela bolha? Eu tive um site chamado Emotion Card, que era Lembro. Que era de cartões virtuais, que a gente fazia em flash, que foi um estouro também. Estouro, foi em 99, E então tinha essa relação do que você oferecer uma coisa de graça e você tem um outro valor. Né? A gente fez isso com o Mundo Canibal, licenciando coisas. Assim, o próprio YouTube, de certa maneira, é isso, né? Você oferece de graça e você gera um valor. Então a gente viu um caminho. Éramos um pouco mais jovens, tinha outros projetos fazendo, não era o projeto principal, então era quase que uma aposta que a gente fez, né? Mas a história que vocês querem ouvir, na verdade, é que a gente queria, na verdade, vender o produto para televisão, né? Fazer o negócio certinho. A gente não estava falando vamos também perdido, vamos falar a verdade. Não, mas assim, a gente estava querendo fazer um pacote e tentar vender. A gente estava sem formato, na verdade. Porque tinha aquela programação infantil ainda na época, né? Tinha bastante. Tinha, mas assim, a gente estava sem formato. A gente tinha as 13 músicas, um clipe produzido, entendeu? Que era? Galinha Pintadinha, que é da onde vem a história toda. Porque era com esse clipe que a gente estava indo à luta, né? É o que vocês tinham na mão. A gente tinha até polêmica. A gente tinha um formato de TV que a gente formou, que a gente fez, apresentou e fez um pilotinho. Fez um pilotinho para poder ficar formato de TV. Porque clipe, um é 2 minutos, outro é 3, outro é 1,5, é difícil, né? Tinha que padronizar?
A gente quis fazer um programa Pra de 5 grade, minutos. a questão da grade da TV. Quando você vai comprar entendeu? um produto, você compra de 5, de 12, né? Ela não encaixa na grade, não encaixava na grade. Então a gente tinha esse problema de formato. Tanto que eu sempre falo assim, não culpo ninguém que falou não na nossa cara. Não tava porque realmente não tinha encaixe. A gente estava metendo a cara no mercado, na verdade. Porque eu tinha vindo, né, da internet, do áudio. Mas vocês bateram na porta de quem, por exemplo? De algumas pessoas. E teve um amigo meu, na verdade um professor meu de audiovisual, que se propôs a ajudar e abrir algumas portas pra gente. Você pode apresentar aqui, apresentar ali. A gente começou a fazer algumas reuniões. TV aberta, algumas produtoras. A gente tava querendo assim, tem um projeto aqui, né? Sabe quando você tá querendo que alguém pegue o seu projeto e fale? Sei bem. Sabe bem, né? Bem. E numa delas...